Salve, salve, guerreiros! Estamos de volta, né? Para fazer o nosso último encontro sobre circunferências. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá? Por favor, ajude aí, dê essa nossa forcinha. Aqui quem fala é o professor Edson Moraes, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre geometria analítica. Se inscreva no canal, tá? E ative o sininho para receber as notificações. Vamos recapitular. Já falamos equação reduzida, equação geral, posição relativa entre um ponto e a circunferência, posição relativa entre uma reta e a circunferência, e agora, para a gente encerrar, a posição relativa entre duas circunferências, tá bom? Então, pegar aqui a nossa canetinha e vamos dar sequência. Olha como o nosso gráfico, o nosso quadro agora ficou mais ampliado. Preste bem atenção. Nossas circunferências elas serão secantes quando elas tiverem dois pontos em comum entre elas, de intersecção, ou elas serão circunferências tangentes quando só tiver um ponto em comum entre elas. Mas por que tem dois quadros, Edson? Ora, porque ela pode ser tangente interna, uma dentro da outra, ou tangente externa, fora uma da outra. Ou elas podem ser circunferências disjuntas. O que é isso? Circunferências que não tocam em nenhum ponto. E elas podem não se tocar em nenhum ponto, uma dentro da outra ou fora uma da outra, tá? Vamos colocar os gráficos, os desenhos para vocês verem. Então tá aqui. O grande segredo desse nosso último assunto é vocês memorizarem essas equações, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelas mais fáceis. Quando ela é tangente, quando elas se encontram, né, em um ponto. Então para você ir calcular a distância do centro de uma até o centro da outra, basta somar o raio de uma com a da outra, não é não? Então, quando você descobrir o raio de uma circunferência, o raio da outra, e você somar os dois raios, e isso bater, né, com essa distância, aí a gente diz que essas circunferências são tangentes externas, tá bom? Agora, quando você subtrair o raio da maior do raio da menor, né, esse valor em módulo, caso você, né, inverta esse valor, e der exatamente igual a essa distância, tá? Quando você subtrair esse valor, a gente diz que então as circunferências serão tangentes interiores. Quando a soma, né, ainda for menor que a distância, quando você somar os dois raios e ver que a distância do centro ao outro centro deu um valor maior que a soma, é fácil de perceber. Então, essas circunferências elas não estão próximas umas das outras, grudadas, secantes ou tangentes. Elas são, né, disjuntas, estão separadas. Então, são disjuntas exteriores. Agora, muito cuidado com isso daqui, tá? Porque essa fórmula vai se parecer muito agora com a fórmula lá da secante. Quando a distância, quando uma estiver dentro da outra, mas não se tocar, porque se ela se tocar, um raio menos o outro já vai ser, né, a sua classificação. Mas quando essa distância entre uma e a outra for muito pequena, mas ainda maior que zero, maior ou igual a zero, né, diga-se de passagem, e ela for ao mesmo tempo, né, menor, se ela for maior que zero e ao mesmo tempo ela for menor do que essa diferença entre os dois raios, se você fizer a diferença entre os dois raios e essa distância ainda for menor que ela, você pode concluir, elas são circunferências disjuntas, né, interiores, tá? Se essa distância for igual a essa subtração, elas são tangentes interiores. Agora, preste atenção quando elas forem secantes. Quando agora a distância for maior que a diferença entre os dois raios e ao mesmo tempo quando ela for menor que a soma dos dois raios. Ela tem que obedecer agora a esse intervalo, tá bom? Para as circunferências serem secantes, a distância de um centro ao outro tem que ser maior que a diferença dos dois raios e ao mesmo tempo menor que a soma entre os dois raios. Porque se for maior do que a soma que os dois raios, elas serão disjuntas. Se for igual à soma dos dois raios, elas serão tangentes. Então ela tem que ser menor que a soma dos dois raios e ao mesmo tempo maior que a diferença entre os dois raios, para ela ser secante. Deu para entender? De primeira assim é difícil, né? Mas infelizmente você tem que memorizar essa situação. E você só vai de fato entender na aplicação das questões. Vamos lá? Então, é importante observar o seguinte. Quando não houver distância, quando a distância for zero, né, entre as circunferências, é porque elas são concêntricas. Tá? Então,
Ou seja, elas vão ter sempre o mesmo centro, tá? E quando essa distância for zero e os raios ainda forem iguais, poxa, é porque uma circunferência está exatamente, né, coincidente à outra, quando uma está em cima da outra. Tá bom? Muito bem. Então, essa ali a gente já discutiu. Vamos praticar, né? Vamos determinar a posição relativa entre essas duas circunferências que temos aqui enquanto equação. X mais 2 ao quadrado mais y menos 12 ao quadrado igual a 169. E essa outra, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 25. Recapitulando, o que é que eu preciso descobrir? O raio das duas e o centro das duas. Isso é muito fácil, você já aprendeu nas aulas anteriores. Por exemplo, o centro da primeira, menos 2 e 12. E o raio, 13, né? Que é a raiz quadrada de 169. Então, tá aí, ó, menos 2 e 12 e o raio 13. E para a segunda? Para a segunda é interessante que você perceba a sua escrita, né, na forma reduzida. Tá faltando o termo que está acompanhado de x, né? Sabe o que isso quer dizer? Que x ao quadrado está sozinho. Ora, é porque o a é zero. Ah. E ó, agora tem o termo acompanhado do y ao quadrado? Tem, né? Menos 6. Então tá faltando quem? Para fechar o trinômio quadrado perfeito. Lembra, só dividir esse cara aqui por 2 que você descobre, né? Menos 6 por 2 dá 3. Ah, já sei. Então 3 ao quadrado, né? 9. Então tá aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a 25. Então, ó, o termo que estava faltando, 3, né? 2 vezes y vezes 3, 6y. E 3 ao quadrado, 9, né? Que a gente estava falando. Tudo bem? Muito bem. Então, já achamos o centro da segunda, 0 e 3. E o 25 é um quadrado perfeito de 5. Isso quer dizer que o raio da segunda é 5. Quando eu tenho os dois raios e eu tenho os dois centros, eu posso muito bem fazer, dentro daquelas equações, né, a sua classificação da posição entre as duas, tá? Então, como que a gente faz? Vamos calcular a distância de um centro ao outro e ver se ela é maior, menor, igual a soma ou a subtração daqueles raios. Vamos. Então, D é igual a raiz de 0 menos 2. Você está lembrado dos valores? Ó. 0 e 3, né, e menos 2 e 12. Tá certo? Então, tá aqui, ó. 0 menos e menos 2 ao quadrado, mais, agora, os y, né? 3 menos 12 ao quadrado. Ora, 0 mais 2 é 2. 2 ao quadrado é 4. Grave esse valor. 3 menos 12 é 9. Menos 9. Menos 9 ao quadrado, 81. 81 com 4, 85. Então, D é a raiz de 85. Raiz de 85 é aproximadamente 9,22. Então, tenta somar os raios para ver se esse valor é maior, é maior ou é menor. Vamos ver o que a gente colocou aqui. Puxa, então a gente já encontrou onde ele se enquadra, né? 9,22, ele é menor do que a soma dos dois raios, que dá 18, mas ao mesmo tempo ele é maior do que a diferença dos dois raios. A diferença dos dois raios dá 8, né? Esse valor é um pouquinho maior. Ah, então ele se encaixa, né? Ele se enquadra naquela primeira equação. Quando D é maior que a diferença dos raios e ao mesmo tempo é menor que a soma dos raios, diz-se que essas circunferências elas são secantes. Tá bom? Vamos a um próximo exemplo. Agora vamos determinar a equação da circunferência que tem um centro menos 1 e 0 e que tangencia exteriormente a circunferência da seguinte equação. X mais 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Primeiro, né? Grifa as informações que precisam ser grifadas, tá? Vou pegar aqui até o meu marcador de texto. Tangenciar exteriormente. O que é que isso significa? Tangenciar exteriormente. Você já gravou as informações? Você já gravou aquelas equações daquele quadro? Então é importante, né? Ó, então, pegando agora a nossa canetinha. Tangenciar exteriormente significa que as circunferências tocam em um só ponto. Para mim ir do centro de uma circunferência ao centro da outra, basta somar os raios. Para isso eu tenho que ter os raios das duas e o centro das duas, né? Muito bem. Eu tenho o centro da primeira. Tá faltando descobrir o centro da segunda, que é muito fácil. Ó, o centro da segunda, menos 3 e 0, né? E o raio da segunda, 1. Então vamos em frente. Menos 3 e 0, o raio da segunda é 1. Então,
como as circunferências são tangentes exteriores, a distância é a soma dos raios, né? Distância é R1 mais R2. Ora, então vamos fazer então o cálculo da distância, né? Já que agora eu tenho os dois centros. Então a distância é a raiz de menos 3 subtraído de menos 1. Então menos 3 menos menos 1 é menos 3 mais 1. Quanto é menos 3 mais 1? Menos 2. E menos 2 ao quadrado, 4, né? E 0 menos 0. 0 menos 0 é 0. Então ficou só 4, né? Raiz de 4, 2. Pronto. Eu agora tenho a distância de uma para outra. E tenho um dos raios. Dá para encontrar o outro raio? Dá. Mas é só isso que a questão quer da gente? Não, a questão quer, vamos determinar a equação da circunferência que tem esse centro. Muito bem. Então tá aqui. A distância é 2, o raio de um eu não sei, mas o raio da outra é 1. Óbvio que a gente descobre fácil. O raio de 1 então é 1, né? Portanto, a equação da outra, como é que fica? Menos 1, então fica x menos menos 1, x mais 1. Quando y é 0, muito fácil, então fica só... Quando y é 0, não, perdão. Quando b é 0, então fica só y ao quadrado. Igual, o raio da outra também é 1, né? Então 1 ao quadrado, 1. Escrita a equação da circunferência, ok? Que tem centro menos 1 e 0. Vamos a mais um exemplo. Para calcular a área de um círculo que tem centro 2 e 5, sabendo que a reta da equação 3x mais 4y igual a 6 é tangente a esse círculo. Consideramos que a reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio num ponto de contato. Bom, isso é fato, né? Então, vamos começar. Vamos descobrir, então, o raio. Já que eu tenho a equação, eu tenho que pegar esse 6 e passar para cá, assim. E eu tenho o ponto 2 e 5. Então, a distância desse ponto até esse é a distância de um ponto a uma reta. Está aqui a fórmula, né? Então, a distância do ponto à reta vai ser exatamente o raio. Então, 3 vezes o valor do A, que é 2, mais 4 vezes o valor do B, que é 5, menos 6, tudo isso em módulo, sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 5 é 20, menos 6. Que é muito fácil, cancela menos 6 com menos 6, né? Vai surgir só o 20. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Esse aqui é o famoso triângulo de Pitágoras, sempre vai dar 5, né? 9 mais 16, 25. Raiz de 25 é 5. 20 dividido por 5, 4. Achamos que o raio é 4. Qual é o nosso próximo passo? Como o raio é 4, para achar a área do círculo é muito fácil. Como é que se calcula a área de uma circunferência, a área de um círculo? πr ao quadrado. Então, o r é 4, 4 ao quadrado, 16, vezes π. 16π unidades de área, já que nós não sabemos se é metro, centímetro, milímetro, não é isso? Muito bem. E para a gente terminar a nossa aula, vamos fazer um exemplo, tá? Envolvendo aí inequações. Resolver graficamente o sistema de inequações. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Inequação e equação de circunferência, tá? E x menos y menor ou igual a 3. Olha o que é que eu vou fazer. O conjunto da solução x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9 é o círculo aqui dentro. Você lembra? Vamos tirar para resolver a equação, você tira a desigualdade, trabalha só com a igualdade e depois é que você vai ver o que se considera, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, isso é tipo daquela equação da circunferência em que o seu centro é exatamente o centro do plano cartesiano, né? O 9 é o raio ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, tá aqui, ó. Toda a circunferência tocando, interceptando os eixos nos pontos 3 e menos 3, tá? Agora é hora de olhar o significado da desigualdade. Ele está mandando considerar valores menores do que isso. Então é o valor interno, é um valor menor que 3, menor que 3, menor que menos 3, menor que menos 3. É toda essa área rajurada. Tranquilo? Agora vamos analisar a outra. X menos y menor ou igual a menos 3. O conjunto de solução para ele é um semiplano, né? Que vai estar passando, lógico, pelo ponto 0, 0. Vocês vão já entender por quê. E está limitado a uma reta. Se eu passar o 3 para cá, resolvendo como equação, x menos y menos 3 igual a 0. Então, se a gente perceber,
Essa é uma equação que vai tocar no eixo x em 3 e no eixo y em menos 3. Né? Basta resolvermos isso aqui. Basta atribuirmos valores para x e para y, enfim. Agora é hora de analisar a desigualdade. Não é menor? Então o menor seria a esquerda de 3. Toda essa área rajurada. Agora, para chegarmos à conclusão daquela resolução do sistema de inequações, tem que coincidir, tem que ser a intersecção dessa parte todinha pintada. Eu poderia pintar tudo isso com a parte pintada interno ao círculo. Quando fizermos isso, a intersecção dos dois, então, ó, ficou essa figura aí estranha, né? Ó, meio que uma calota, tá? Essa parte interna da circunferência com essa parte à esquerda da reta. Tranquilo? Muito fácil, né? Agora, minha gente, essa é a vez de vocês. Vão lá no nosso material didático, na página 86, e tenta resolver as questões dessas posições relativas entre as circunferências. Muito obrigado pela sua paciência e sua audiência, né, em estar conosco aqui nessas videoaulas. Um abraço e até mais.